Um caminhoneiro encontra um par de Havaianas abandonado no acostamento de uma rodovia brasileira durante a madrugada. Algo naquele chinelo, o estado gasto, o tamanho pequeno, uma marca escrita à caneta, faz com que ele não consiga seguir viagem. O que começa como um detalhe banal se transforma em uma decisão que muda várias vidas. A estrada costuma falar com a gente quando a noite está quieta demais. Eu já aprendi isso depois de tantos anos dirigindo. Naquela madrugada, a BR-116 parecia suspensa no tempo, como se o mundo tivesse parado só para me observar passar. A chuva fina riscava o para-brisa e os faróis no caminhão cortavam a escuridão em 2 túneis amarelados. Era só eu, o ronco constante do motor e o asfalto molhado refletindo luz como um espelho quebrado. Eu vinha de Feira de Santana, com destino a São Paulo, carregando uma carga simples, nada que exigisse pressa exagerada. Mesmo assim, eu mantinha o ritmo. A estrada à noite não perdoa distrações. Qualquer detalhe fora do lugar pode virar tragédia. Foi quando eu vi. Não foi um acidente. Não foi um animal. Foi um detalhe tão pequeno que, em condições normais, eu teria passado direto. Um chinelo. Apenas um chinelo jogado no acostamento, do lado direito da pista. Uma Havaianas azul, velha, com a tira já meio esbranquiçada pelo tempo. Ela estava de lado, quase tocando a faixa branca, como se tivesse sido esquecida ali às pressas, ou abandonada. Meu pé instintivamente aliviou o acelerador. Que coisa! Murmurei sem perceber que falava sozinho. Chinelos na estrada não são raridade. Já vi de tudo: sapatos, roupas, brinquedos, malas arrebentadas. Mas aquele chinelo tinha algo errado. Talvez fosse o fato de estar sozinho. Apenas um. Onde estava o outro? Quem perde só um chinelo e segue em frente? Balancei a cabeça tentando afastar o pensamento. A vida na estrada ensina a não criar história para tudo. Segui em frente. Mas o chinelo ficou. Não fisicamente, ele ficou para trás, mas na minha cabeça. A imagem insistia em voltar como um aviso. Algo nele não combinava com o resto da noite. Não estava esmagado, não estava sujo de óleo, não parecia ter sido jogado pela janela de um carro em movimento. Parecia deixado. Dirigi por mais uns 500 metros. O silêncio dentro da cabine ficou pesado. O motor continuava no mesmo ritmo, mas dentro de mim algo desacelerava. Eu pensei na minha infância, no tempo em que eu tinha um par de chinelos só e ainda assim cuidava deles como se fossem de ouro. Pensei na minha mãe dizendo para eu não andar descalço, para não perder, para não estragar. Chinelo, para quem tem pouco, não é descartável. Respirei fundo. Besteira. Falei alto, como se a estrada estivesse ouvindo. Mas minhas mãos já estavam se movendo. Liguei a seta, encostei o caminhão devagar no acostamento e parei. O pisca-alerta quebrou a escuridão com seu ritmo amarelado. Desci da cabine sentindo o ar frio da madrugada bater no rosto. O cheiro de terra molhada subiu do chão. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma luz ao longe. Caminhei alguns passos de volta, atento ao acostamento. Quando cheguei perto, vi melhor. A Havaianas era pequena, não era de adulto. O solado estava gasto, mas limpo. E então eu vi algo que fez meu estômago apertar. Na lateral do chinelo, escrito com caneta azul, quase apagado pela água, havia um nome. Lucas. Fiquei parado olhando aquilo por alguns segundos que pareceram longos demais. O barulho dos caminhões passando em outras noites parecia distante. Ali só existia o meu coração batendo mais rápido. Criança. O nome não deixava dúvida. Me agachei e peguei o chinelo na mão. Estava frio, molhado, leve demais. Olhei ao redor como se alguém pudesse surgir do nada. Nada. Só a estrada, a chuva fina e o acostamento vazio. Meu primeiro impulso foi racionalizar. Talvez tivesse caído de um carro, talvez uma família tivesse parado ali mais cedo, talvez... Mas o silêncio não ajudava. Segurei o chinelo por alguns segundos e depois voltei para o caminhão. Coloquei-o no banco do passageiro, como quem guarda algo frágil. Sentei na cabine e fiquei ali, imóvel, olhando para frente. A estrada continuava. O relógio continuava correndo,
Mas algo tinha mudado. Eu sabia, lá no fundo, que aquele chinelo não era lixo, não era esquecimento qualquer. Era um sinal. E sinais, quando ignorados, cobram seu preço. Engatei a marcha novamente. O caminhão voltou a andar, mas agora meus olhos varriam cada metro do acostamento. Porque a partir daquele momento, eu não procurava mais estrada. Eu procurava alguém. Voltei para a pista, mas já não era a mesma viagem. O chinelo estava ali, no banco ao meu lado, silencioso, mas pesado como se fosse feito de pedra. Cada vez que eu desviava o olhar para ele, sentia um aperto no peito difícil de explicar. A estrada seguia molhada, refletindo os faróis, e a chuva fina não dava trégua. Não era forte o bastante para me obrigar a parar, mas era persistente, como um sussurro constante. Reduzia a velocidade sem perceber. Meus olhos iam e voltavam do retrovisor para o acostamento, atentos a qualquer movimento. Uma sombra, um reflexo, qualquer coisa fora do padrão. Passei por uma placa indicando retorno a 3 quilômetros. Mais adiante, outra avisava a proximidade de um pequeno acesso rural. Pensei em quantas vezes famílias param na beira da estrada para esticar as pernas, dar água às crianças, resolver coisas simples que, na pressa, parecem seguras. Mas a estrada não perdoa descuidos. Minha mente começou a criar cenários que eu não queria imaginar. Um carro parado, uma criança descendo sem o pai perceber, um susto, um grito abafado pelo barulho dos caminhões. Apertei o volante com mais força, sentindo os dedos formigarem. Não pensa nisso, murmurei, mas era tarde. A alguns metros à frente, algo claro chamou minha atenção no acostamento. Pisei no freio com cuidado e encostei de novo. Desci do caminhão com o coração acelerado. A chuva já tinha transformado a terra em barro. Era uma mochila infantil, pequena, caída de lado, com o zíper aberto. Estava suja, encharcada. Dentro eu vi um caderno, um carrinho de plástico e uma blusa dobrada de qualquer jeito. Senti um frio percorrer a espinha. Olhei ao redor, gritei. Ei, tem alguém aí? Minha voz se perdeu no vazio. Só o som distante de um caminhão passando do outro lado da pista respondeu. Me aproximei mais da mochila e então vi algo que fez meu estômago revirar. Pegadas. Marcas pequenas, irregulares, de pés descalços no barro, seguindo paralelas à estrada, mas se afastando dela, em direção ao mato baixo. Eram recentes, a chuva ainda não tinha apagado tudo. Engoli em seco. Voltei correndo para a cabine e peguei o celular. O sinal era fraco, uma barrinha só. Tentei ligar para a polícia rodoviária. Chamava, nada. Tentei novamente, sem resposta. Olhei para o relógio, já passava das 2 da manhã. Aquela era a pior hora possível para qualquer emergência. A estrada parecia ainda mais vazia, mais longa, mais hostil. Fiquei ali, parado, com o celular na mão, dividido entre o medo e a obrigação. Eu não era policial, não era herói, era só um caminhoneiro cansado, sozinho, no meio do nada. Mas o chinelo no banco do passageiro parecia me encarar, como se cobrasse uma decisão. Peguei-o novamente. Passei o polegar pelo nome quase apagado. Lucas. Eu não posso te deixar aqui, falei baixo, sem saber para quem. Segui as pegadas por alguns metros, com cuidado para não escorregar. O mato era ralo, mas o terreno irregular. O barulho da estrada ficou mais distante. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que qualquer um por perto ouviria. Chamei de novo. Lucas! Ei, Lucas! Nada. Um galho estalou mais à frente. Congelei. Apontei a lanterna do celular naquela direção. Por um segundo pensei ter visto algo se mover, talvez um animal, talvez o vento, ou talvez não. O medo começou a misturar com culpa. E se eu estivesse atrasando um resgate profissional? E se minha presença piorasse tudo? Dei alguns passos para trás, sentindo as pernas tremerem. Foi quando ouvi. Um som fraco, um soluço contido, tão baixo que poderia ter sido imaginação. Lucas? Chamei de novo, agora quase sussurrando. O som se repetiu. Vinha mais à frente, perto de uma cerca caída. Meu corpo reagiu antes da mente. Andei rápido, escorregando no barro, até ver uma pequena silhueta encolhida perto do chão. Um menino, sujo, tremendo, abraçando os próprios joelhos. Um pé descalço, o outro com meia molhada. Ele levantou os olhos quando me aproximei. Estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Eu perdi meu chinelo, disse com a voz falhando.
O mundo pareceu parar. Eu me ajoelhei na frente dele e estendi a mão, mostrando a Havaianas azul. Foi esse aqui? Os olhos dele se arregalaram, ele assentiu com força e um choro silencioso escapou. Naquele momento, eu soube que encontrar o menino era só o começo, porque se ele estava ali sozinho, alguém, em algum lugar da estrada. Naquele momento, eu soube que encontrar o menino era só o começo. Porque se ele estava ali sozinho, alguém, em algum lugar da estrada, estava vivendo o pior desespero da própria vida. O menino tremia tanto que eu precisei tirar minha jaqueta e colocar sobre os ombros dele. Tava fina, cheirando a estrada e diesel, mas era o que eu tinha. Ele segurava o chinelo com força, como se fosse a única coisa sólida naquele mundo escuro e molhado. "Qual é seu nome?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Lucas", respondeu, quase sem som. "Cadê seus pais, Lucas?" Ele deu de ombros, o queixo tremendo. Os olhos encheram de lágrimas outra vez. "A gente parou. Meu pai foi olhar o carro. Eu só fui ali." Ele apontou vagamente para trás, em direção à estrada. "Quando eu voltei, não vi mais ninguém." Fechei os olhos por um segundo. Era pior do que eu imaginava. Não havia sequestro, não havia fuga. Havia descuido, pressa, cansaço. As coisas mais perigosas da estrada. Peguei o celular outra vez. O sinal continuava ruim, mas consegui uma ligação curta com a Polícia Rodoviária Federal. Falei rápido, passei o ponto de referência, expliquei a situação. Disseram que uma viatura já estava a caminho, mas que levaria tempo. Aquele trecho da BR era longo e pouco movimentado àquela hora. Desliguei sentindo um peso enorme nos ombros. Lucas me olhava com atenção, como se eu fosse a única âncora que restava. "Você vai embora?" perguntou. "Não", respondi sem pensar. "Não vou." Mas por dentro a dúvida gritava. Eu tinha um prazo, um frete que não aceitava atraso. Se eu não entregasse no horário, perderia o cliente, talvez o pagamento, talvez futuras viagens. Para quem vive da estrada, uma decisão dessas não é pequena. É comida na mesa, é conta paga, é sobrevivência. Olhei para o caminhão parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, parecendo frágil diante da imensidão da noite. Olhei para o menino, sentado no barranco, molhado, assustado. Não havia escolha fácil ali. Coloquei Lucas no banco do passageiro, prendi o cinto com cuidado e liguei o aquecedor. Ele suspirou quando sentiu o ar quente. "Fica aqui, tá?" disse. "Não abre a porta para ninguém." Peguei uma garrafa de água, um pacote de bolacha e entreguei a ele. Ele comeu devagar, como se tivesse medo de acabar. Fiquei de pé ao lado do caminhão, andando de um lado para outro. O relógio parecia correr mais rápido. Cada minuto ali era dinheiro indo embora, mas cada minuto também era chance de evitar uma tragédia maior. Alguns carros começaram a passar mais devagar, provavelmente atraídos pelo caminhão parado e pelas luzes. Um casal parou, depois outro carro. Expliquei rapidamente, as pessoas se solidarizavam, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Até que ao longe vi um carro parado com o capô aberto, alguns metros atrás do ponto onde encontrei o chinelo. Uma mulher corria de um lado para outro, gesticulando, com o celular na mão. Um homem gritava algo para dentro do mato, desesperado. Meu coração acelerou. Caminhei até eles antes mesmo de pensar. "Vocês estão procurando uma criança?" perguntei. A mulher me encarou por um segundo que pareceu eterno. "Lucas", disse ela com a voz quebrando. "Você viu meu filho?" Não respondi com palavras. Apenas apontei para o caminhão. Ela correu. O homem veio logo atrás. Quando abriram a porta da cabine e viram o menino, o mundo pareceu se partir em pedaços pequenos demais para serem consertados. A mãe abraçou Lucas com uma força que eu nunca tinha visto. Chorava alto, sem vergonha, sem controle. O pai caiu de joelhos ao lado deles, repetindo: "Me perdoa, me perdoa." Fiquei alguns passos atrás, sentindo um nó na garganta. A polícia chegou pouco depois. Fizeram perguntas, anotaram tudo, disseram que eu tinha feito a coisa certa, que muita gente teria seguido viagem, que eu tinha evitado algo muito pior. Assenti, mas por dentro eu só pensava no relógio. Quando tudo terminou, o pai de Lucas se aproximou de mim. Tinha os olhos vermelhos, a voz baixa. "Eu não tenho como agradecer.
disse. A gente é simples, não tem muito. Ele tirou algo do bolso, um dinheiro amassado, estendeu para mim. Eu balancei a cabeça. Não precisa. Ele insistiu, eu recusei de novo. Cuida do seu filho, só isso. Voltei para o caminhão sentindo um misto de alívio e preocupação. Dei partida. A estrada voltou a se abrir à minha frente, mas agora com um atraso que eu não sabia como explicar ao cliente. Enquanto dirigia, pensei que talvez aquela tenha sido a decisão mais cara da minha vida. Eu ainda não sabia que também tinha sido a mais importante. Segui viagem com a cabeça pesada e o coração inquieto. A estrada voltou a ser apenas estrada, mas eu não era mais o mesmo. O painel marcava o atraso com frieza matemática, enquanto minha mente refazia a cena do abraço de Lucas na mãe como se fosse um filme que se recusava a acabar. Liguei para a transportadora antes que ligassem para mim. Expliquei o atraso tentando ser objetivo, sem entrar em detalhes demais. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma resposta seca. Vamos ver o que dá para fazer. Não era uma promessa, era um aviso. O resto da viagem passou arrastado. Cruzei cidades sem prestar atenção nos nomes. Vi o sol nascer no retrovisor e senti aquele cansaço que não é só físico. Era o peso de saber que, no mundo real, boas ações nem sempre vêm acompanhadas de finais felizes imediatos. Entreguei a carga horas depois do combinado. Assinei os papéis, descarreguei em silêncio e fui embora sem discutir. 2 dias depois, veio a confirmação do que eu já esperava. Perdi o cliente. A justificativa era simples: falta de compromisso com o horário. Sentei na cabine do caminhão parado, olhando para o volante gasto, sentindo um vazio estranho. Não me arrependia, mas também não sabia como seguir em frente com menos trabalho, menos dinheiro e as mesmas contas. A vida continuou, ou tentou. Uma semana depois, enquanto abastecia em um posto na BR-381, percebi pessoas me olhando diferente. Um rapaz puxou conversa, perguntou se eu era o caminhoneiro do chinelo. Ri, achando que era brincadeira. Que chinelo? Perguntei. Ele mostrou o celular. Ali estava eu. Ou melhor, meu caminhão parado no acostamento, as luzes piscando e uma imagem desfocada de Lucas abraçando a mãe. O vídeo tinha sido gravado por alguém que passou naquela madrugada. O pai do menino tinha contado a história em um grupo local. Alguém repostou, outro compartilhou. A história tinha ganhado pernas próprias. Caminhoneiro para na estrada e salva criança perdida, dizia a legenda. Senti um aperto no peito. Nunca gostei de aparecer. Sempre fui invisível na estrada, como a maioria de nós. Mas, de repente, meu nome circulava em comentários, junto com palavras que eu não estava acostumado a ouvir. Herói, exemplo, humanidade. Nos dias seguintes vieram mensagens, algumas longas, emocionadas, outras simples, dizendo apenas obrigado. Teve gente oferecendo ajuda. Teve gente contando histórias parecidas. Teve quem dissesse que faria o mesmo. Teve quem admitisse que talvez não tivesse parado. E então veio o que eu menos esperava. Um influenciador conhecido, desses que falam de solidariedade e causas humanas, entrou em contato. Disse que queria contar a história completa, contar quem eu era, mostrar que bondade não precisa de plateia para existir. Eu hesitei. Sempre hesitei. Mas aceitei. O vídeo foi ao ar numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, acordei com o celular vibrando sem parar. Criamos uma vaquinha, dizia a mensagem, para ajudar você a continuar na estrada. No começo achei exagero, não tinha feito nada demais, mas as pessoas pensavam diferente. Diziam que eu tinha lembrado algo importante, que parar pode salvar uma vida. Em poucos dias a vaquinha cresceu. Pequenas doações, R$5, 10, 20, cada uma com uma mensagem curta, quase sempre falando do chinelo, do detalhe que mudou tudo. Eu lia tudo em silêncio, com os olhos marejados. E então, numa tarde comum, recebi uma ligação. Aqui é da concessionária, disse a voz. Queremos conversar sobre um caminhão. Meu coração disparou. Não era caridade vazia, era reconhecimento, era gente querendo fazer parte de algo maior. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a estrada tinha devolvido algo que sempre levou.
E tudo isso tinha começado com um chinelo esquecido no acostamento. Eu demorei para acreditar que aquilo tudo era real. Mesmo depois de visitar a concessionária, mesmo depois de ver meu nome em uma lista de doadores, mesmo depois de ouvir a palavra aprovado, uma parte de mim ainda achava que era só mais uma ilusão passageira da estrada. No dia em que fui buscar o caminhão novo, acordei antes do sol. O céu ainda estava escuro, mas não era o mesmo escuro daquela madrugada na BR-116. Era um escuro tranquilo, de começo de dia. Vesti minha camisa mais simples, calcei a bota velha de sempre e fui. Quando entrei no pátio e vi o caminhão parado ali, limpo, brilhando, com aquele cheiro de coisa nova, senti um nó na garganta. Passei a mão pela lataria como quem confirma se algo existe de verdade. Pensei em quantas noites eu tinha passado dirigindo sem saber se o mês fecharia. Pensei em quantas vezes ignorei dores, cansaços, medos, porque a estrada não espera. E pensei no chinelo. Depois de assinar os últimos papéis, alguém me chamou. Tem mais uma coisa, disse a moça da concessionária, sorrindo. Ela me entregou uma caixa simples, embrulhada em papel pardo. Abri ali mesmo. Dentro havia um par de havaianas azuis, novos, do mesmo modelo daquelas que eu tinha encontrado. Em cima, um envelope. Reconheci a letra antes mesmo de ler. Tio, agora não perco mais. Obrigado por me achar. Lucas. Sentei no degrau do caminhão e chorei como não chorava desde menino. Não era só pelo caminhão, não era só pelo reconhecimento, era por entender finalmente que bondade não some no asfalto, ela só demora um pouco para voltar. Voltei à estrada dias depois. O caminhão novo ronronava macio, quase silencioso, mas eu ainda levava comigo tudo o que tinha vivido. Colei a carta do Lucas dentro da cabine, acima do painel, e deixei o par de havaianas ali também, pendurado atrás do banco como um lembrete. Numa dessas viagens, passei novamente pelo mesmo trecho da BR onde tudo tinha começado. Diminuí a velocidade sem perceber, olhei para o acostamento. Estava vazio, nenhum chinelo, nenhum sinal. Apenas a estrada seguindo em frente. Sorri. Mais tarde, parei num posto simples, daqueles que sobrevivem à margem da rodovia. Vi um homem sentado perto das bombas, descalço, olhando para o chão. Sem pensar muito, peguei as havaianas novas da caixa. Entreguei a ele. Para você, falei. Ele me olhou surpreso, tentou recusar, agradeceu do jeito que pôde. Voltei para o caminhão com o coração leve. Enquanto ligava o motor, pensei em como a gente passa a vida procurando grandes oportunidades, grandes mudanças, grandes respostas, e como às vezes tudo começa com algo pequeno demais para parecer importante. Um chinelo esquecido, uma parada inesperada, uma escolha difícil. A estrada continua dura, continua perigosa, continua exigindo mais do que promete. Mas naquela noite, enquanto o caminhão seguia firme e os faróis cortavam a escuridão, eu entendi algo que nunca tinha aprendido em tantos anos de volante. A bondade também viaja. E quando a gente carrega, ela sempre encontra um jeito de voltar. Engatei a marcha, respirei fundo e segui viagem. Dessa vez, sabendo que nenhum detalhe é pequeno demais quando o coração está atento. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar acompanhando relatos emocionantes como este. Aqui, cada história nasce de pequenos detalhes da vida real, da estrada, das escolhas difíceis e da bondade que ainda existe no mundo. Ao se inscrever, você ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas e nos incentiva a continuar contando narrativas que aquecem o coração e fazem refletir. Ative o sino, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.